Meu nome é Thiago Sonaldo, eu sou engenheiro de simulação na MSC Software e hoje eu vou falar sobre modelamento de comportamento não linear no Adams View. Uma das requisições que eu mais recebo é em relação a como colocar um comportamento não linear em algum componente dentro do Adams View. Para demonstrar como fazer isso, eu preparei aqui um modelo onde eu tenho dois blocos. No primeiro bloco eu tenho aqui atribuído ele uma mola linear. Se eu verificar aqui as propriedades dessa mola, eu consigo ver que o coeficiente de rigidez ele é constante de 5 Newton por milímetro. Se eu rodar uma simulação aqui, eu consigo ver que a mola trabalha normalmente considerando uma rigidez linear. Agora, como é que eu faço então para criar uma mola cujo comportamento de rigidez ele é não linear? É o que eu vou fazer agora nesse segundo bloco. Eu vou ativar ele aqui então e eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma força entre dois componentes. Vou selecionar aqui os dois componentes no qual essa força ela vai operar, E agora eu vou trabalhar a função, Vou chamar essa força aqui de mola não linear. E eu vou atribuir na função dessa força um comportamento não linear de uma curva que eu vou importar externamente. Então eu tenho aqui um Excel onde representa as propriedades de força por deslocamento não linear que eu quero atribuir a essa mola, essa força que eu criei aqui dentro do Adams View. Eu posso importar isso a partir de um Excel ou eu posso ter um arquivo TXT onde eu tenho essas duas colunas definidas, em que a primeira coluna é o deslocamento e a segunda é a força. Para isso eu vou vir aqui então em File, Import, vou selecionar aqui Test Data, vou pedir para ele criar um spline, vou buscar então o arquivo TXT e vou falar para ele, a primeira coluna é a coluna independente, ela representa a abscissa da minha curva, e vou falar para ele importar essa spline dentro do modelo que está aberto, que é esse que eu nomeei como exemplo não linear. Vou dar o OK, agora ele vai vir aqui na pasta Elements e vai criar um spline 1. Se eu der um duplo clique, eu consigo ver as propriedades exatamente iguais àquela aqui do TXT, E nesse momento aqui, eu poderia, por exemplo, pegar um Excel, copiar as células e colar nessa tabela aqui dentro do elemento spline. Aqui também eu consigo visualizar de forma gráfica, a curva que eu importei, e aqui fica nítido então o comportamento não linear, onde eu tenho duas rigidezes aqui dessa curva, dessa mola. Eu vou então agora atribuir esse comportamento não linear para essa força que eu criei, que eu chamei de mola não linear. Para isso então eu vou dar dois cliques, vou abrir aqui o Function Builder, ele já colocou como default um valor aqui, eu vou apagar esse default, e agora eu vou atribuir um comando que vai buscar as forças baseado nessa curva que eu importei para dentro do Adams. Eu vou buscar aqui na biblioteca de comando, um comando aqui na biblioteca de spline, eu tenho esse cara aqui, que é o comando AQSPL. Vou dar duplo clique, ele vai plotar aqui o comando na tela para mim, e eu preciso preencher essas informações que ele me pede. Então a primeira informação que eu preciso pedir ou preencher aqui, seria a primeira variável independente. Como essa curva ela é força por deslocamento, eu tenho que falar para ele quem que é o deslocamento, Então o Adams ele vai medir o deslocamento desse componente, a deformação dessa mola, e essa é essa informação que eu tenho que atribuir nessa primeira variável independente. Para isso então eu vou apagar esse o que estava escrito aqui, eu vou buscar um outro comando que é o displacement, eu vou pedir para ele medir o deslocamento. Se eu ver aqui eu vejo que eu consigo ver que ele se desloca na coordenada y global. Eu vou buscar aqui distância em torno de y, Eu vou clicar aqui nesse assist para ele me ajudar, onde ele vai abrir essa janela e ele vai perguntar de que marker até que marker que ele precisa fazer a medição. Então eu vou vir aqui e vou falar para ele, olha, é entre esse marker superior aqui e esse marker inferior que representa aqui o center marker. Então aqui quando eu der o OK, ele vai preencher então aqui no campo para mim esse comando, esse comando que define a distância em Y entre esses dois markers. Porém, esses dois markers aqui, ele já tem uma distância inicial. Eu preciso descontar essa distância inicial para que ele considere apenas a deformação da mola e não o deslocamento. Eu vou vir aqui rapidamente medir a distância entre esses dois markers. Eu posso vir aqui, por exemplo, e copiar o nome do marker. Esse marker aqui eu já tinha atribuído o nome. Ops, ele foi inteiro. Deixa eu copiar esse cara aqui para eu justamente medir qual que é o deslocamento inicial e descontar esse deslocamento inicial aqui na equação. Vou dar um OK, ele me dá um resumo aqui falando que o deslocamento é de 375 milímetros. Então eu vou vir aqui nessa equação, o deslocamento entre esses dois markers, desconsiderando
o deslocamento inicial. Então ele vai calcular para mim apenas a deformação, que é a informação que ele vai entrar dentro da curva na hora de calcular a força. A segunda variável independente é só em casos onde a curva ela é 3D, ela tem mais um eixo. No caso, como a nossa curva é 2D, eu vou deixar 0. O nome da spline, como a gente importou aqui, né, o nome dela é spline underline 1, então eu vou escrever aqui spline underline 1. E por último, a ordem de derivação, caso você quiser tirar a integração, quiser integrar, né, ou derivar essa curva. No caso, eu quero as informações exatamente como estão na curva, então eu vou colocar 0. Vou apertar Verify para verificar se ele entendeu a equação, ele falou que ok, vou dar ok e agora eu vou simular para ver se o comportamento está correto. E você pode ver que deu um problema, né? Aqui é muito comum acontecer isso, né? Se eu for ver aqui em step by step, né, frame por frame, eu consigo ver que conforme o bloquinho ele vai caindo, em vez da força resistir, ela está empurrando, quer dizer que o sinal está incorreto. Isso é um problema típico quando você atribui uma curva externa. Então eu posso simplesmente vir aqui e colocar o menos aqui na frente, né? Então você entender a direção é muito importante quando você faz esse tipo de modelamento. Agora, quando eu rodar a simulação, eu consigo ver que os dois eles trabalham de forma igual. E aqui eu consigo já fazer alguma análise. Eu vou, por exemplo, vir aqui na mola linear, criar um measure, vou medir aqui a deformação. Na verdade, aqui eu vou medir a força desse cara aqui, vou chamar de força measure força linear. Ele vai abrir aqui um plot para mim. Eu vou fazer a mesma coisa para a gente comparar os dados. Eu vou medir a measure da força não linear. E eu vou pedir para ele medir a força em Y global, vou dar o OK. Eu consigo ver que nessa simulação, as dois plots, né, as duas forças elas são idênticas. Isso quer dizer que na curva não linear aqui, ele não entrou ainda na segunda rigidez. Eu vou fazer o seguinte então, vou aumentar o peso desses componentes aqui. No caso, eles estão em 105 kg, vou colocar 200 kg nesses dois componentes. E a gente vai simular novamente para ver se há uma diferença aqui na força, né, entre a mola linear e a mola não linear. E aqui na animação a gente já consegue ver que começa a aparecer um comportamento diferente, né? E na curva a gente vê aqui bem nítido, de uma forma bem nítida, o resultado de você colocar uma não linearidade na mola, né? E aqui eu consigo então comparar a força linear em função do tempo com a força não linear em função do tempo. Dessa forma você pode importar uma curva externa e atribuir essa curva numa força, numa rigidez, num movimento, e assim, utilizando aquele mesmo comando, você pode implementar essa não linearidade dentro do Adams View. Beleza? Por hoje é só, muito obrigado e até mais!